Então, nós vamos falar sobre os traumas, né, e os caminhos de recuperação desses traumas, né, e é um assunto muito extenso, né, e que acompanha a psicanálise desde a sua descoberta. Então, tem autores como Charcot, por exemplo, que acreditavam que traumas eram os causadores da histeria, né? Aí depois veio dentro da balança aí da resistência com o progresso da psicanálise, veio a turma aí de colocar, não, que é tudo fantasia, né? Aí parece até que não tem trauma nenhum, que é mentira. O complexo de Édipo é altamente traumático do ponto de vista, né, psicológico. O complexo de castração é altamente traumático do ponto de vista psicológico, tá? E o complexo narcísico, né, você ser humilhado dentro do complexo de Édipo, você ter a sua onipotência infantil reduzida a pó, né, digamos assim, pela realidade, né, tudo isso, a autoestima também, né, sendo vilipendiada, sendo destruída, né, digamos assim, pela interação com a realidade, são coisas muito traumáticas, né? Então, o trauma existe, sim, né? E fora isso, ainda tem os traumas externos, né? O convívio com um pedófilo, por exemplo, na infância, é uma coisa catastrófica para uma criança, né? E ela vai precisar trabalhar todos os traumas. Então, os traumas clássicos, né, inevitáveis, todas as crianças passamos, né, são os complexos narcísicos, o complexo de castração e o complexo de Édipo. E todos os três são muito traumáticos para a criança, né? E além disso tem os traumas externos. Então, nós em psicanálise, a gente precisa ter um cuidado muito grande com a denotação das coisas. Então, porque senão eu posso estar dando um jeito de distorcer, né, a realidade que foi observada e está a serviço ali da resistência à psicanálise. Então, eu nomear as coisas de uma maneira incompleta, por exemplo, é uma técnica de resistência à psicanálise. Eu falar que a teoria do trauma acabou e que foi substituída, né, pela fantasia da criança em relação aos pais, pela sexualidade infantil e tudo, não é o correto se fazer, embora as duas coisas estejam corretas, né? Na assertiva do trauma, não, mas na assertiva do complexo de Édipo e vinculação com a fantasia, como que é muito mais uma fantasia do que uma realidade, tudo, é preciso explicar isso com palavras, né, muito mais ricas, um número de palavras muito maior, né, para que possa expressar de uma maneira mais inteligível o que realmente aconteceu ali. Então, todos os traumas, né, digamos assim, são importantes, sejam externos ou internos. O trauma externo, ele sempre vai se reduzir a um prejuízo nos traumas clássicos internos. Então, por exemplo, o pedófilo, ele bagunça o complexo de Édipo completamente da criança. Lembrando também que o próprio complexo de Édipo é um exercício de uma pedofilia, né, com o desejo vindo da criança. Então, a criança deseja uma relação com uma pessoa que, se aceitasse essa relação, seja a mãe, seja o pai, ele, antes de ser mãe, de ser pai, ele seria um pedófilo, tá? Para poder aceitar esse tipo de relacionamento unindo gerações, né, digamos assim. Isso é pedofilia, um nome, tá? Tem os simbólicos disso, né? Ah, não é 20 anos de diferença, é 14. Então, essas escapes, né, pedofílicos, né, digamos assim, claro que quanto mais dentro da geração própria da pessoa, melhor, né? Que as pessoas daquela geração se relacionem entre si, né? E não pessoas de uma geração se relacionando com a geração 3 vezes mais velha do que ela, né? Então, quanto maior o exagero, mais patológica é a situação. Ah, mas não é patologia sim, porque destrói, né, o momento, a fase de experiência do indivíduo na infância, na adolescência, na vida adulta jovem, né, tudo isso fica mutilado, destruído. Isso gera, né, traumas, né, psíquicos para serem resolvidos
que nem sempre, quase sempre não são resolvidos, né? Então fica prejuízo para as pessoas. E para a recuperação é exatamente primeiro saber que é trauma. Segundo, depois de saber que é trauma, medir, mensurar adequadamente o grau de prejuízo que esse trauma está causando na vida da criança. Lembrando que qualquer prejuízo, né, na vida da criança, do adulto, do ser humano, ele vem, né, de diminuir a força mental do indivíduo, né, para lidar com as solicitações de destruição da sua vida, né, que vem de tudo quanto é lado. Tá? Então, tem várias maneiras que, por exemplo, você ser obrigado a pagar dívidas indevidas, por exemplo, você está sendo fustigado, entendeu? Como se fosse uma punição, né? Com esse tipo de imposição. Então, várias estruturas, vários grupos, né, acham que tem o direito de impor a você, que você deve alguma coisa a eles, né, para você poder estar aqui vivendo a sua vida individualmente. Né? E você tem que ter muito cuidado com isso, senão você acaba realmente virando um consumidor compulsivo, virando um viajante na maionese, né, de um totalitarismo inexistente, né, como se só precisasse de aquele exemplo, como se só precisasse da coisa virtual, por exemplo, como o exemplo do autista, né, o garoto arrumou uma namorada virtual, né, ele era um autista, e depois ele acabou se matando. Aí eu ia falando que esse trauma, por exemplo, né, de ser um autista e de namorar uma entidade virtual e mesmo assim nem a entidade virtual conseguir se relacionar com ele, nem ele com a entidade virtual, né, se deve ao despreparo para lidar com o possível trauma. Isso aconteceu com o próprio Narciso, né? Então as pessoas, numa leitura superficial do mito de Narciso, falam muito que ele se apaixonou pela imagem dele no lago, né? Ele se apaixonou na imagem dele do lago, pela imagem dele no lago, né? Mas o que vale mesmo ali de importante é que ele se matou, né? Nesse momento, se ele está apaixonado pela própria imagem dele no lago, ele também está desinteressado, né, de todas as outras coisas boas do mundo, de todas as outras pessoas do mundo, todas as outras atividades do mundo. Quer dizer, é um processo altamente destrutivo, né? E isso é aquela coisa, o suicídio de Narciso, né? Que a gente pode dizer que aconteceu com esse autista. O autista é o Narciso. Ele lida com as funções corporais, segundo Tush, que estudou isso a fundo, né, um grande psicanalista, né, fez análise com Bion, discípulo de Bion, né, ela mostra que existem, além dos objetos tradicionais descritos pelo Winnicott, né, tem também os objetos autísticos. Tá? Antes de objeto interno e objeto externo, tem objeto autístico, tá? Que está no lugar desses objetos externos, da relação com os objetos externos, né? E que também fica no lugar do objeto interno, né? E, finalmente, o objeto transicional, que é aquele onde rola, né? Onde acontece realmente a estruturação do indivíduo humano. Tá? Tem a ver com a arte, né? Com a criatividade, né? Do objeto transicional. Tá? Ele é meu e do mundo ao mesmo tempo. Grande descoberta psicanalítica que não foi feita por Freud. A principal descoberta psicanalítica depois de Freud. Donald Winnicott. O canal de Léo aqui do YouTube, né, ele é um canal para psiquiatria, psicopatologia e psicanálise. Isso é fruto de 50 anos aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, por aí, 50 anos mesmo, de experiência com a psicanálise. 22 anos de idade, eu comecei a minha análise, então, podemos dizer 52 anos, estou com 74, 52 anos aí de experiência com a psicanálise, e disso surgiram os livros, como esse aqui, por exemplo, os 300 conceitos psicanalíticos, da série Conceitos Psicanalíticos, com 7 volumes já publicados, os sonhos aqui, né, uma portentosa revisão de Freud sobre os textos de sonhos de 1916, tá? Está aqui. Então, esses tipos de livros que nós temos lendo em Freud também, na Amazon.com.br, e para quem quiser comprar e-book. Quem quiser livros, aí pode encomendar
direto da Amazon.com dos Estados Unidos, que o livro é entregue em casa. Nós aqui no nosso escritório também temos condição de ajudar, né, a fazer essa importação, né, dos livros. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Voltaremos a falar desses assuntos muito em breve.